Você já reparou como ser inteligente, intelectual ou ter repertório cultural anda se tornando um símbolo de status nas redes sociais, muito mais até do que na vida real? Ou quando alguém que domina termos, referências, comportamentos, parece que acabou conquistando um nível novo de VIP, de VIP na sociedade? Eu sou fina, eu sou cara e eu sou rica de alma. Pois é. Nada disso é novo, mas a verdade é que está sendo muito falado, muito discutido ultimamente, principalmente nas redes, e até vendido como uma forma de capital cultural. E é por isso que hoje aqui no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a gente abrir o nosso pensamento crítico e entender melhor sobre essa questão. Até porque capital cultural está muito na moda agora, mas será que você faz parte desse clubinho? Pois é, meus queridos e queridas, antes que o de cima suba e o de baixo desça, como cantava bem Carla Cristina na música do Xibom-Bom-Bom, a gente precisa entender melhor o conceito e de onde que vem essa questão do capital cultural. E, na verdade, esse termo começou a ser usado ali entre as décadas de 60, 70 e poucos, e foi introduzida por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, através de artigos e palestras e livros também apresentados ali na sociedade francesa da época, acadêmica, e depois foi uma ideia que acabou se expandindo pelo mundo. Que, em resumo, capital cultural seria um conjunto de ativos, muito além do que bens físicos, como, por exemplo, educação, estilo de fala, gostos, acessos, hábitos, repertórios e certificações. E esse conjunto de coisas, eles favorecem o indivíduo na integração social e o status que essa pessoa vai ter dentro da sociedade também. E assim, parece uma coisa meio longe da nossa realidade, mas é um conceito que a gente tem contato indiretamente desde cedo. Porque, essencialmente, a gente sabe que esse compilado de coisas, ele é muito mais voltado, mais focado, mais visto e sentido por pessoas que têm bastante recursos financeiros, vulgos ricos. E são conceitos que a gente sempre soube que estivesse ali, né? Que a gente tinha esse contato com eles, seja pelo cinema, pelos livros, ou até por conversas. Bom, pelo menos eu acho que todo mundo, né, teve sequer um pouquinho dessa noção desse contato, até você, porque mesmo sendo pobre, né, mesmo sem ter o capital cultural em si, a gente via muito disso, por exemplo, nas novelas. Como, por exemplo, quando uma pessoa desprovida de recursos financeiros ou que teve uma ascensão muito rápida ali, mas com origens mais humildes, né, e afins, ia parar numa casa ou num evento com muita gente rica, ou no jantar, por exemplo, aquela cena clássica da pessoa sentada na mesa, né, de frente para o prato, e aquele monte de talheres espalhado dos lados, na frente do prato, e a pessoa sem saber por onde começar, o que fazer com aquilo. Coma, Maria, coma sem cerimônia. Isso não se chupa, né? É claro que não. Simplesmente porque não teve o conhecimento, não teve acesso a ele, não foi exposto desde cedo àquele tipo de realidade, àquele tipo de evento, de sociedade, e nunca aprendeu a comer com esse tanto de talheres, nem para que eles serviam. E isso causava naquele personagem, né, aquele sentimento de não pertencimento, que ou ele correria atrás do prejuízo e tentaria aprender, ou ele começaria a imitar aquelas pessoas da alta sociedade na qual ele estava ali presente naquele evento e naquela situação. Então, não seria o fato de ter o dinheiro em si, porque ali todas aquelas pessoas que estavam naquele evento, principalmente se veio de uma ascensão, teriam recursos financeiros, mas é muito mais a questão dos hábitos, do comportamento e do conhecimento. E bom, isso vem sendo falado muito, porque basicamente o que aconteceu com a democratização da internet, né, muita gente ganhou dinheiro com a internet, teve essa ascensão, e a gente parou de ver isso só nas novelas, essa rotina, né, das novelas do Manuel Carlos, da galera muito rica, das Helenas, e começou a ver isso nos stories, começou a ver isso nas redes sociais, em reality shows, né, mostrando, às vezes,
vida real das pessoas. E tudo isso, claro, acaba que influencia também no nosso comportamento de consumo, visão de mundo e democratiza um pouco mais esses conhecimentos. Assim, eu sei que esse dos talheres parece um exemplo meio besta, mas assim, segundo o sociólogo, né, que fundamentou essa teoria, o Bourdieu, não basta só você ter dinheiro, você precisa saber se comportar ou você nunca será aceito. E dentro desse se comportar, seria o que você consome, as referências que você tem, que deveria ter, os conhecimentos de arte, de música, de sociedade, de história. O que pôs bastante em questionamento, porque antes a gente conseguia muito bem separar ali os ricos dos pobres, basicamente pelos bens físicos, né, financeiros, a casa, o carro, a bolsa de luxo. E hoje em dia já não é mais assim. Os pobres também têm um certo tipo de acesso, né? Ou que vieram de origem mais humildes, também têm mais acesso a esses produtos mais luxuosos. Então, acaba que o capital cultural é essa diferenciação, essa divisão, porque tudo que você consome, que você se expressa, é um tipo de comunicação. E esse capital, né, esse conjunto de coisas, ele é uma ferramenta de pertencimento a essa elite cultural. E olha só esse vídeo aqui da Bru Andrade, que ela fala sobre isso. Ser intelectual tá na moda, graças a Deus. Pelo menos é isso que fala sobre a nova tendência que é capital cultural. Você já ouviu falar? O termo veio do escritor Pierre Bourdieu, que fala que a gente tem 4 capitais. Econômico, que é o dinheiro. Social, que é o networking. Simbólico, que é aquele respeito à autoridade, e o cultural, que é o conhecimento e cultura. Foi esse, inclusive, que virou moda. Mas por que será? Nesse novo mundo, onde mais pessoas podem ter acesso a comprar coisas de luxo, a gente já não consegue mais diferenciar o grupo A do grupo B. Eles têm a mesma bolsa, o mesmo casaco, o mesmo tom de loiro. Como é que eu vou diferenciar quem sempre teve na roda importante e quem chegou agora? Justamente com algo que leva tempo e dedicação para ser construído. Como conhecimento de mundo, cultura, né? Esse famoso agora capital cultural. Parafraseando aquela famosa filósofa do Zorra Total, Lady Kate, grana eu tenho, só me falta-me o glamour. E como a moda é reflexo e palco de tudo isso, e a gente adora dar palco pra maluco, esse código de pertencimento, ele vem aparecendo já tem um tempo em várias ondas. E você pode até ter surfado em uma delas sem perceber, quer ver? Há uns 2 anos atrás, todo mundo queria ser old money, vestindo a alfaiataria da Shein. E não tem problema nenhum se você veste Shein, minha filha. A sua vida é você que decide, as suas roupas é você que decide, você só tem que ser feliz com isso, tá tudo bem. Mas o elitismo e a diferenciação ali do capital cultural, ele mora justamente aí. Porque a pessoa que vem de berço de ouro, que ela foi moldada ali com toda essa estrutura social e essa bagagem de conhecimento, ela não se importa se o seu blazer é bege ou cinza, mas sim sobre o contexto total dessa vestimenta. Se você sabe de onde veio a peça, se você conhece a história do estilista, se você entende a referência cultural, se a marca é exclusiva. E tudo isso a coloca num lugar diferenciado, além, claro, do custo em si, né, do capital financeiro. Até porque, para você ter acesso a essas coisas, histórico, origem, certificação de alguma marca, você precisa pagar por esses serviços, né? Você precisa pagar por esse rastreamento. E isso é caro, pode custar de 20 a 30 vezes mais o valor de uma peça normal, comum ali. E nem todo mundo tem essa condição financeira. Mas a pergunta que não quer calar aqui é, será que então eu posso ter capital cultural? Vem ver esse vídeo do Felipe aqui pra gente descobrir. Você não vai adquirir capital cultural lendo livros, indo a peças de teatro ou escutando música clássica para se tornar culta. A criança de elite, ela não lê mais livros, ouve mais músicas ou vê mais exposições de arte do que você. É a desigualdade do tempo ocioso ao longo de toda a sua vida, que molda o que ela considera bonito ou digno de atenção. Pierre Bourdieu chamava isso de hábitos. E não é hábito. Não é uma ação repetida, não é costume, não é rotina. É o modo de ser socialmente construído. Esse sistema de desigualdades é
carregado na linguagem, no gosto, no comportamento. O hábitos, então, vem antes do gesto. E faz parecer natural algo que é herança da desigualdade. Então, quando você vê alguém da elite que se acha culto, ela não leu a Ilíada. Ela viajou pra Grécia com os pais dela quando ela era pequena. Ela conheceu o Museu Arqueológico, ela subiu a Acrópole e ouviu o guia dizer que era dali que Homero recitava seus poemas. E ela não sabe distinguir Picasso e Miró porque conhece de arte moderna. Ela sabe disso porque na casa dela tinha um Miró que todo mundo confundia com Picasso. E isso virava piada dentro da família. É sinal de que você não tem capital cultural. Isso não é porque ela estudou muito, nem porque ela é culta. É porque ela foi socializada para perceber isso como parte do seu mundo. É a pessoa rica que ri quando você não sabe qual é a faca para cortar o peixe. É quando dizem que a pessoa era tão fora da classe que ela limpou a mão no consomê. É chamar espumante de champanhe, é servir vinho tinto no copo de vinho branco. O capital cultural foi feito para distinguir a elite do resto da sociedade, para proteger essa elite da ascensão social que acaba acontecendo como exceção. Eu vou explicar para vocês os 3 tipos de capital cultural, mas se vocês quiserem saber deles, eu expliquei no vídeo da Hermès, ou Hermès. A palavra tanto faz. E justamente a pronúncia dessa palavra, no vídeo da Laura, é o que mostrava que o capital cultural continua usando dos seus preconceitos para afastar quem não faz parte dessa elite. E aí, respondeu sua pergunta? Honestamente, eu não te aconselho a ficar só aqui nesse vídeo e procurar mais conhecimento sobre isso também em outras referências, livros, vídeos e afins. Mas, na minha opinião, a gente precisa reconhecer que capital cultural nem sempre é acessível, e isso é proposital. E em relação às 3 formas que o Felipe citou no vídeo dele, eu vou falar para você aqui quais são. Tem o capital corporal incorporado, maneira, postura, linguagem, gostos, por exemplo, o objetificado, as obras, os livros, bens culturais, e o institucionalizado, são os diplomas, os certificados, os idiomas, e isso tudo acumula status e uma diferenciação ali na maior oportunidade em todas as áreas da vida. E aí, com tudo isso, eu, Giovana, acredito mesmo que capital cultural vem de berço. Mas, por outro lado, eu também, na minha exaustiva busca por autoconhecimento, por ascensão financeira, por evolução espiritual, em vez de ficar me martirizando e aceitando que eu não tenho acesso à minha capital cultural, o que eu faço por mim, que tem me ajudado, é construir repertório. Como assim? Eu vou te explicar. Olha, gente, eu sei que eu tenho um privilégio imenso de morar aqui em Paris. Mudei pra cá há 4 anos. E de cara, eu já tenho um acesso muito maior à arte, à cultura, à música, a muitas outras coisas que antes eu sonhava em ter. Mas eu cheguei aqui com 25 anos, com zero repertório, zero capital cultural. Eu não sabia nada de nada. Então, independente se eu tinha o museu ali na minha cara, se eu tinha a possibilidade de ir, de fazer um tour, de ouvir uma orquestra, de ir na ópera, eu não sabia. E até hoje eu estou aprendendo a apreciar ou a absorver, sabe, essa realidade ou esse conhecimento, essas coisas. E eu consegui ver a diferença, sentir na pele essa questão desse... sabe, dessa divisão, desse pertencimento, desse grupo que é exposto a isso desde cedo, que tem uma ascensão social, financeira ali, com pessoas igual eu. Mas eu consegui sentir essa diferença nas conversas, e eu me sentia tal qual o exemplo daquela pessoa que eu falei pra você nos talheres aqui no começo do vídeo, totalmente desconectada. E assim, honestamente, até um pouco injustiçada também, porque nossa, poxa vida, né? Aqui, quando eu tava fazendo alguns cursos de intercâmbio, que eu tinha mais acesso a pessoas de todos os cantos do mundo, e também a gente fazia passeios aqui em Paris, né? Ia em lugares históricos e tal, realmente eu conseguia sentir o quanto me faltava repertório. E o quanto também aquelas pessoas, elas tinham oportunidades, às vezes, mais rápido que eu, por falar 2, 3 idiomas, ou por ter um conhecimento maior, ou por ter tido tempo ocioso até para finalizar os estudos básicos. E aí eu me encontrei em 2 caminhos. Ou eu sentava e chorava e abraçava o estoicismo, falava, não, coitada de mim, não tenho que fazer, não tenho que mudar com isso. Ou eu correria atrás do prejuízo, que é o que eu estou fazendo, que eu faço até hoje, que é
vou aumentar meu repertório, independente se eu não tenho as habilidades suficientes para assimilar, para apreciar da forma que eu gostaria, eu vou me expor àquelas situações. Eu vou a museus, eu vou a peças, eu vou a cafés, eu vou ler livros, que às vezes para mim a escrita ela é um pouco assim, cheia de palavras que eu não sei o significado, que vai me demandar um tempo até para ir pesquisar sobre, mas foi nesse caminho que eu achei uma melhor solução e uma forma de evolução também, de melhorar o meu repertório, para quando essas oportunidades aparecerem, eu saber o mínimo do mínimo para me sobressair delas, porque eu sei que eu nunca vou fazer parte ali desse berço de ouro, dessa sociedade privilegiada desde cedo. Essa caminhada, né, de melhorar meu autoconhecimento, de aumentar meu repertório, minhas referências, isso me ajuda também a ser muito mais criativa. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu fiz esse canal aqui no YouTube, para a gente conversar sobre pensamento crítico, sobre autoconhecimento, sobre moda de uma visão, estrutura, política e comportamental. E isso tudo nos ajuda a me blindar e espero ajudar você também a se blindar contra influências negativas e consumismo exagerado tem sido assim uma chavinha a mais aí na nossa realidade. E agora eu quero saber de você. Você acha que você tem capital cultural? Você acha que é possível adquirir capital cultural ou repertório? Você acha que isso tudo seria só mais uma ferramenta para o elitismo? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigada pela sua atenção, por ficar aqui comigo nesse vídeo. Obrigada mesmo pelo seu apoio. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e eu te vejo agora, já no próximo vídeo.